Bom dia, amigos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Vamos mais uma vez para as nossas lives de domingo, aqui de Araçatuba, região noroeste do estado de São Paulo, onde nós pedimos a permissão para entrar por meio desta live nos seus lares, no trabalho, no seu carro, aonde você estiver, para que possamos estar unidos, ainda que distantes nessa condição fisicamente. Que Jesus possa estar entre nós, possa envolver o palestrante e todas as pessoas que estão conectadas, que possamos ter o total aproveitamento das palavras que serão trazidas aqui, que os seus mensageiros possam envolver o palestrante com bastante amor, com bastante compreensão, para que de sua boca possam sair as palavras necessárias para cada um de nós, no nosso crescimento espiritual. Hoje, nós vamos ter aqui a presença do José Antônio da Cruz, que é uma pessoa oriunda, né, originária de Catanduva, mas que mora em Icém e que trabalha no Centro Espírita Caridade de Icém. Ele é um expositor espírita, ele é da área de educação, e hoje o tema que ele vai abordar, um tema muito contemporâneo, muito atual e muito importante para as nossas reflexões, será a educação do ser, reflexões sobre os desafios atuais da humanidade. Desafios esses que não são poucos, não é, José? Que você tenha uma excelente palestra e que nós todos possamos estar conectados com você. Seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, minha querida. Eu quero agradecer a todos, primeiramente, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Araçatuba, por este convite. Agradecer a vocês, que prontamente se dirigiram até mim para que nós pudéssemos criar a temática, a abordagem, para falar aos amigos que acompanham a página aí no Facebook, na internet. E de nossa parte é sempre um prazer poder participar, poder colaborar com assuntos que diz respeito às reflexões voltadas ao crescimento espiritual do nosso ser. A temática escolhida, ela é uma temática desafiadora, porém necessária. Nós vemos que a educação voltada para uma moralização do ser é, de fato, a educação que fará com que nós possamos despertar para a nossa realidade. É uma realidade singular, porém que faz conexão com todas as realidades, a realidade do nosso próximo, e a maneira com que nós vamos tendo conhecimento da nossa real situação, como espírito que somos, e vamos tomando posse consciente e responsável desta realidade, nós também vamos passando a interferir na vida do outro de uma maneira muito positiva. E esta maneira positiva não causará mais desarmonia da vida do próximo. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, a maneira como nós causamos desarmonias. Vocês fiquem à vontade para participar também, haverá um momento de interação, e à medida que nós vamos nos tornando seres conscientes, nós, ao invés de causarmos desarmonia, causamos harmonia. O Evangelho, ele está cheio de informações, de direcionamentos e de dicas a respeito desta educação do ser. Educação esta que também não começa ali somente no Evangelho, a educação do ser, a educação espiritual, vamos dizer assim. Mas é com Jesus que ela ganha um potencial, uma dimensão extra, devido à sua capacidade evolutiva. Este ser, que segundo o Livro dos Espíritos é apontado como guia da humanidade, na questão 625, traz um conceito diferenciado de educação. Tal é este modelo educativo, que os espíritos vão afirmar que este é o modelo que nós devemos aspirar às suas perfeições. Mas vejam que interessante, Em muitos momentos, na leitura da literatura espírita, nós vamos encontrar alusões a Jesus,
trabalhando o nosso olhar, vamos dizer assim, para que nós possamos ver quem foi a figura de Jesus Cristo e quem foi realmente a figura de Jesus de Nazaré, como este educador, né? Enquanto que a figura de Jesus Cristo, quando nós saímos um pouco da doutrina espírita, é aquele ser divinizado, né, enviado por Deus e que tem, então, uma criação à parte da nossa, ou seja, esse ser já estaria evoluído e vem à Terra para redimir-nos dos nossos pecados, né? Jesus de Nazaré entra num contexto diferenciado, né? Como um espírito de ordem superior à humanidade, segundo o Livro dos Espíritos, novamente, questão 625, o espírito mais puro que aqui esteve, trazia consigo condições de deixar ao planeta uma proposta de pedagogia amorosa, de tal modo que as gerações futuras iriam se beneficiar dela. Sem contar que, com todas as suas capacidades espirituais despertas, este espírito tinha total domínio sobre a matéria. Então veja que interessante, não é? Aqui nesse contexto de Jesus de Nazaré, nós não tiramos e nem diminuímos a figura do Cristo, mas ao contrário, não é, da figura apenas religiosa, nós damos a este um título, não é, que faz com que ele se torne, então, o grande pedagogo da humanidade, o grande professor de todos nós, no sentido de trazer uma linguagem única, não uma linguagem de bandeira, não uma linguagem de divisão, como nós a adotamos, não é? Cada um em seu departamento religioso. Então, logo, o cristianismo, ele se tornou uma bandeira que fez com que eu me afastasse de você, se estivesse em uma denominação ou posição religiosa, que o defendesse, mas não levantasse a mesma bandeira do seu ponto de vista. Então, notem que isso nos afasta da proposta inicial, proposta educativa, da pedagogia do amor que o Cristo trouxe ao planeta, quando este se preocupou em todo o seu processo educativo, né, em toda a sua missão, em transmitir os conceitos do amor. E pedia para que nós pudéssemos pô-lo em prática uns com os outros. A maior regra, né, regra que é capaz de provocar uma harmonia, e eu digo isso em proporções planetárias nos corações de todos os seres humanos, quando esses, assim, o quiserem pôr em prática, é a regra de ouro, o amor ao próximo. Aquela balança que vai dizer assim, não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. Essa regra que está em a lei da natureza, que é a lei divina, dá condições de todos nós observarmos, né? E ao observá-la, nós temos condições de nos avaliar melhor. Nos avaliando melhor, apurando o nosso senso crítico, a nossa percepção, nós começamos a perceber aquilo que é bom para nós e aquilo que não é bom para nós. É um limite, vamos dizer assim. Toda vez que eu passo esse limite, eu causo um dano para mim. Um dano para mim e, consequentemente, para o próximo que está ao meu redor. Eu causo uma desarmonia. Nos livros sagrados, não é? No Evangelho, enfim, e até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo ou no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar essa expressão da seguinte maneira. Toda vez que nós infringirmos esta lei de Deus, nós vamos provocar, né, algo referente a uma desarmonia tal que vai causar, então, uma punição. Essa é a expressão que eles usam, né? Uma punição. Toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, eu sou punido. Veja que interessante, mas não punido por Deus, não é? Não faria sentido nenhum. Seria por Jesus? Também não. Seria pelo nosso anjo da guarda? Muito menos, não é? Essa questão de punição, é preciso nós observarmos bem, não é, a simbologia contida nessas linguagens. Porque quando nós vamos ler a palavra ou a expressão punição em o Evangelho, é o equivalente a dizer que eu infringi uma regra. E a partir daí, de ter infringido essa regra, eu acabo causando um desconforto, uma desarmonia. Então, logo, a punição pode significar aqui, dentro desse quadro que estamos apresentando, uma desarmonia. Toda vez que eu infrinjo uma regra, a minha consciência, ao registrar,
percebe esta desarmonia que eu causei em minha realidade e, consequentemente, na realidade do próximo. Então, veja bem, quando eu falto com a observação da lei de Deus, que é amar ao próximo, por exemplo, estamos colocando esta, né, como regra base de educação do ser. Quando eu falto com esta ação para com o meu próximo ou para comigo mesmo, eu causo uma desarmonia, eu causo uma punição, não é? Esta punição é o quê? Me condenar a uma pena eterna, onde eu não vou ter mais direito algum à minha liberdade? Ao contrário, não é? Esta punição, não é, significa que eu, ao infringir esta regra, preciso então aprender com ela. Então eu aprendo com este desconforto. Para algumas pessoas, os desconfortos que surgem numa reencarnação, na presente reencarnação, na atual, por exemplo, são suficientes, não digo para que nós não venhamos mais reencarnar, não é isso, mas são suficientes para nos fazer evoluir e muito. Tanto que os espíritos vão colocar isso. Se nós soubermos aproveitar a nossa estadia aqui, o nosso adiantamento é muito grande, não é? Então nós temos essa condição nos é dada. Mas toda vez que eu desvio deste propósito, das regras do bem, bem que eu posso observar nas leis da natureza, e como fazer isso? A gente está dando um parâmetro, não faça ao outro aquilo que não quero que seja feito a mim. Ah, mas ninguém nunca me ensinou isso. Olha, mas você não sabe, por exemplo, o que é dor, o que é alívio, não é? Porque se você pegar um alfinetinho e colocar na sua pele, você não sabe o que é dor. Se você tirar, você não percebe que é alívio? Ok, aí está uma regra. Toda vez que eu furo o corpo físico, dói. Toda vez que eu tiro essa agulha que está me espetando, tem um alívio. Então há uma regra aí. Veja que interessante. Eu consegui observar, não é, dentro desses limites, que se eu lesar o meu corpo físico, dói. Se eu parar de lesá-lo, eu causo alívio. Logo, se eu fizer isso com o outro, também vai doer. Se eu deixar de fazer, eu deixo de causar desconforto a ele. Agora, saber disso é uma coisa. Todos nós sabemos dessa questão de amar ao próximo. Todos nós sabemos do dever que temos para com o outro. A pergunta é, mesmo sabendo, vamos voltar ao caso da agulha, que se espetando uma agulha em mim dói, ou espetando no próximo dói, eu quero parar de fazer? Eu desejo parar de fazer? Eu tenho noção do que é essa educação? Educação do amor ao próximo, aquela que eu não devo fazer a ele, porque eu não gostaria que fosse feito a mim. É a educação da reciprocidade, da ética e da reciprocidade, ou seja, para uma ação boa eu devo fazer outra boa. Então, quando eu paro para me questionar dentro desses preceitos educativos e basilares que Jesus deixou à humanidade, eu começo a perceber uma proposta muito além daquela proposta divinizada, vamos dizer assim, entre aspas, e da fé irracional que foi colocada para Jesus. Não é? E aqui, então, ele acolhe a todos, sem distinção. Não existem emblemas religiosos, não existe melhor e nem pior. Existem aqueles que infringiram regras e aqueles que estão agindo de acordo com as regras. Só isso. E cada um leva o seu peso da sua punição, aí sim vale dizer, na sua própria consciência. Não há ninguém condenando, não há Deus castigando, não há um anjo da guarda operando uma punição para mim. Muito pelo contrário. Nós precisamos, na doutrina espírita, ter muito cuidado com aquilo que chamamos de senso comum. Tá? Não vamos nos aprofundar nisso, não pretendo dar nenhuma aula aqui a respeito, mas o senso comum tem por hábito pegar um clichê de alguma ocorrência, por exemplo, e popularizar. Então, nós temos na doutrina espírita muito deste hábito também, do senso comum, falar coisas sem refletir, sem deduzir sua consequência. Veja, os próprios espíritos, e principalmente um capítulo muito interessante, chamado A Fé que Transporta Montanhas, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, depois vocês podem lê-lo todo, eles vão dizer, olha, acreditai nas nossas mensagens, mas primeiro buscar saber. Busquem saber, por que é que vocês acreditam na nossa mensagem? Acreditem em nós? Acreditem em espíritos? Tá, mas busquem saber por que vocês acreditam em espíritos. Qual é o fundamento, qual é a lógica? Né? Qual o proveito eu tiro disso? Qual o propósito? Para quê? Tudo bem, nós somos educados na justificativa e no porquê. Eu faço isso porque todo mundo faz. Eu faço isso porque falou ali. Eu faço isso porque li em tal obra. Mas qual é o objetivo? Qual é o propósito?
não é? Então nós temos justificativas para levar adiante o senso comum. A respeito disso, há muito senso comum em torno das provações, da expiação ou da programação espiritual, por exemplo, não é? Em que cultuamos e veneramos o sofrimento. Veja que interessante. É claro que cada um de nós, ao passar por uma determinada experiência, colhe um fruto. Isso se eu estiver desperto para a oportunidade. Caso contrário, eu apenas vou estar ali absorvendo e replicando informações que outras pessoas falaram. Ah, é assim mesmo. Você é espírita, então tem que entender. Tem que passar de cabeça baixa, sem questionar nada. Porque é uma provação, ou talvez é uma expiação, e eu não tiro proveito dessa educação, entendem? A doutrina espírita está para nos dar... para nos dar, não é essa a palavra. Para provocar um ampliar da nossa consciência, da maneira como eu vejo as coisas ao meu redor, para auxiliar a evangelizar minha inteligência. Né? Nós temos de separar, né, aquilo que é material catequizado dentro da doutrina espírita, né, e sendo que o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, em sua introdução, o objetivo da obra coloca os 5 principais aspectos ali do qual o Evangelho foi tratado, não é? Perdão, os 4 principais aspectos do qual o Evangelho foi tratado no decorrer da história, desde o seu advento, e o 5º e mais importante, que é o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai se ocupar, que é a lei moral. Então, veja, se nós voltarmos ali e observarmos, nós vamos perceber que em muitas e muitas ocasiões, nós utilizamos do senso comum para dar a nossa opinião, sem de fato nos aprofundarmos no objetivo das obras, que é o quê? Nossa educação espiritual. Nós estamos aqui para um objetivo: evoluir, ser útil, despertar. Então não tem como mais sermos enganados. Vez ou outra, não é? Nós vemos publicações novas dizendo: olha aqui, tal obra foi alterada, tiraram isso de tal obra, estamos revendo. Tá, é legal fazer isso, vai colaborar, de certa forma nós vamos ver um trecho ou outro, mas para nós que somos espíritas, ou que estamos aí, né, no caminhar para nos tornarmos espíritas, praticamente já acreditamos em vida após a morte. Somos espiritualistas por natureza. Não acreditamos que há vida somente neste planeta. Acreditamos, conforme Jesus disse, que há muita morada na casa do Pai. Nós podemos não compreender isso, não é? Mas acreditamos. Então, veja, acreditamos que o amor é o propósito. Acreditamos que Cristo trouxe uma mensagem significativa e das maiores e mais belas para a humanidade. Ok, o que mais nós precisamos saber? Qual é a novidade que teriam ocultado de nós? Se o próprio Evangelho vai dizer, na sua introdução, no seu objetivo da obra, que por mais que se tente ocultar a mensagem do Cristo, o código moral fica inatacável. Né? Será que nós precisamos confirmar? Olha, há sim vida em outro planeta. Olha, há sim, materializou-se um espírito ali, eu vi com os meus olhos. Será que nós temos a síndrome de Tomé para começar a provocar em nós essa educação do ser? Porque ela implica em consequências muito importantes para a humanidade, conforme o nosso subtítulo. Né? Aqui nós começamos a trabalhar a questão da harmonia e desarmonia que causamos em nós com relação aos nossos hábitos. Então, a doutrina espírita, de fato, ela trouxe tudo que precisa ser trabalhado, porque ela foi buscar na fonte dos ensinamentos de Jesus. E mais, ela trabalhou um plus, um extra, e vai nos dizer sobre as vozes que trouxe os ensinamentos de seres que habitaram este planeta e de seres que habitam outras esferas. Então, nós não precisamos ficar, não é? Há um ditado que vai dizer assim: igual cego em briga de tiroteio, não sabe para onde ir e é cego. Então imaginem, não há esta necessidade. Meu Deus, olha aqui, falaram outra coisa nova. Tá, mas o que falou de novo? Se o principal não foi alterado, percebam, a parte moral é inatacável, é isso que importa. Né? O próprio Espírito de Verdade vai dizer no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as verdades, elas estão no cristianismo. Os erros nela enraizados são de origem humana. Agora, nós já temos condição de perceber o erro. Joio, trigo, não é? Bem, mal. Nós temos o parâmetro, a regra de ouro. Então, tudo aquilo que causa desconforto
representa o polo negativo, o polo mal, que é necessário, é preciso para a nossa evolução. Porém, eu não preciso praticá-lo com o outro, ou não preciso mais praticá-lo, porque na nossa idade espiritual nós já começamos a deduzir, opa, eu não precisava fazer isso com o outro. Exatamente. É a nossa voz da consciência, experiências que nós já adquirimos com o passar do tempo, tanto nessa encarnação, que foi consolidando-se como nossa experiência, como aquelas que já trouxemos de educação anterior. Outras ciências já catalogaram essas questões também, principalmente nas áreas da psicologia, da psicanálise, não é? Já puderam observar que o ser traz consigo, não é, instintos natos, ou, como diria Freud, o precursor da psicanálise, pulsões. Id, ego, superego, não é? Então, o superego trazendo essa bagagem de tudo aquilo que já foi conquistado, enquanto o ego é aquilo que eu vivo no agora, este que fala com vocês, que se fere facilmente, não é? Que se magoa e que precisa ser evangelizado, que precisa transformar essas experiências educativas para que elas assumam o seu local de real pertencimento no meu ser e se transformam, né, nas experiências contidas no superego ou na consciência, conforme vai colocar muito bem as informações contidas nas lições dos Espíritos. O Evangelho é cheio toda desta riqueza, não é? Aquilo que vocês já conquistaram, agora é a voz da consciência que lhes indicam o caminho, certo? Então vejam, queridos, quantas coisas nós poderíamos aí aprender, temos condição de aprender, quando nós bem observamos esse conceito educativo. Agora, até aqui, né, dentro dessa minha fala, eu só coloquei para vocês aspectos que basta ler, né? Está lá, eu nada mais estou fazendo aqui do que organizar o raciocínio, colocá-lo de forma didática e apresentá-lo para vocês. É como ler uma obra que fez pinceladas, que catou várias informações e colocou. Isso nós já estamos cheios de ver, não é? Surgem de uma hora para outra muitas obras fazendo isso. E é muito bom porque ajuda a nortear a nossa capacidade, não de entendimento, e às vezes aquilo que nós não entendemos numa linguagem mais simplificada ou orientada de uma maneira mais didática, vamos dizer assim, nós acabamos entendendo. Aí quando nós voltamos lá na fonte, era isso que queria dizer, exatamente. Né? Nós vamos ganhando maturidade, e depois de um certo tempo, com esta maturidade, nós começamos a deduzir. Basta nos olhar determinadas passagens nos escritos antigos, não é? Porque todos os povos trouxeram suas verdades e tem de ser respeitado. A doutrina espírita vem cumprir com uma função muito importante, né, dentro de sua missão, que é fazer luz para que nós possamos enxergar as verdades dentro de todas essas civilizações. Então isso que é bonito, não há competição, não é? Quando nós enchermos a boca para falar eu sou espírita, prestem atenção, nós temos um objetivo aqui e uma meta agora a cumprir. Uma obrigação, podemos dizer assim. Né? Ao abrirmos a boca para dizer eu sou espírita, eu tenho que dar o exemplo da minha própria transformação, que é a maior publicidade, a maior propaganda que eu possa fazer pela doutrina espírita. Isso aqui que eu estou fazendo, divulgar, falar, qualquer um faz. Tá? Qualquer um faz, se não quiser falar, coloca em slide, monta uma tela com uma musiquinha e divulga a doutrina espírita. Essa é uma caridade importante. Divulgar faz com que chegue até pessoas que às vezes estão passando por uma situação, precisando daquela mensagem, e ela é, naquele momento, estimulada àquela educação. Ela não foi educada, ela é estimulada a procurar aquele tipo de educação. Ok? Agora, ser o exemplo da própria transformação, esta é a maior divulgação que nós podemos fazer. Esta é a maior caridade que nós podemos fazer, não só pela doutrina espírita, pelos ensinamentos contidos no cristianismo e pelos ensinamentos contidos em todas as propostas amorosas, contidas em todos os ensinamentos de todas as civilizações que já tiveram na Terra. Isso é pensar plural, e não pequeno, reduzir a uma bandeira novamente. Porque se nós reduzirmos o nosso olhar a uma bandeira novamente, o Espiritismo acaba assumindo o caráter das religiões que já fizeram isso. Tá? Então, não vamos querer ser os melhores. Pelo contrário, nós temos um objetivo aqui, uma missão, uma obrigação, que é de entender, de compreender,
de saber interpretar, né, esse espírito, esse agente, vamos dizer assim, espiritual, que está contido na letra. Então, qual é esse agente? É o processo educativo. Neste momento que eu consigo compreender tais informações, eu começo a ser tocado, eu começo a ser incomodado, né? É por isso que faz sentido toda a simbologia, as metáforas contidas no Evangelho. Jesus precisou falar assim, né? Para que o ensinamento não se perdesse, vamos dizer assim, não fosse deturpado dentro do conteúdo moral, né? A parte histórica, as falas, etc., muitas coisas foram, não é, deturpadas. Mas a parte moral, né, por ser uma parte inatacável, vamos dizer assim, ali dentro das questões, né, colocadas como educativas do Evangelho, ela se manteve, né, devido a este simbolismo, a esta proposta metafórica, né, contida nas narrativas. Então nós conseguimos observar, em muitas ocasiões, né, as afirmativas pedindo que voltássemos o olhar para dentro. Olha aqui, você pode fazer tudo isso que eu faço. A ponte para conectar-se comigo é essa pureza de coração. E em muitas ocasiões, para os doutos, para aqueles senhores conhecedores, ou aqueles que muitos chamavam o nome de Jesus, ele vai dizer assim: hipócrita, eu não vos conheço, você não tem nada a ver comigo, não é? Você só me tem nos lábios. Está condenando, está castigando, está desprezando? Não, tá? Não está. Mas o conteúdo moral dentro dessa expressão que importa. O que eu tenho a ver com Jesus de verdade? Estamos falando aqui de educação do ser, reflexões sobre os desafios atuais da humanidade. Então eu pergunto aqui, qual espaço Jesus ocupa em mim? Tá? Eu não estou falando para mim sair fazendo rituais, não é nada disso. No dia a dia, qual é o espaço que Jesus ocupa em mim? Não como uma bandeira. Esqueçam essa questão de rótulos. Já está na hora de nós entendermos isso. É claro que cada um se afina melhor com a sua crença, a sua maneira de ver a vida, não é? Mas veja, se uma religião fala de amor, se a proposta dela é o bem ao próximo, a regra áurea, a regra máxima, que baliza todas as coisas com relação ao meu comportamento para com o outro, ou seja, que causa harmonia para você. Se tal religião traz preceitos de paz, de união, então veja que religião maravilhosa, não é? E se você me perguntar qual é a melhor, eu digo a sua, tá? Não que existe melhor e pior, não é isso, mas eu quero dizer, continue no seu caminho, porque algo que fale de amor ao próximo, algo que fale de paz, de solidariedade, de união, enfim, de trazer a harmonia para o universo do outro, o nosso próximo, seja o próximo família, que é um conceito, e o próximo distante, que é um outro conceito, não é? Educativo. A aplicação se dá a mesma, mas as dificuldades aqui, as experiências são totalmente diferentes. Então, quando nós vemos um movimento que traz essas mensagens, ele é bom, não é? Que assim seja. Agora, para que nós ficarmos, em muitas ocasiões nós vemos aí, ficarmos criando rachas, vamos dizer assim, quem vai chegar primeiro no pódio dos céus? Ninguém, porque o céu é interno, tá? Não está lá em cima. Não existe números de escolhido, não existe embaixo, não existe em cima, não é? Existe aqui dentro, existe a minha realidade e existe a tua realidade. A pergunta é o quanto desperto nós estamos para estas realidades. Enquanto nós não entendermos isso, enquanto não ficar claro essas questões dentro de nós, nós vamos continuar defendendo bandeiras, assim como estamos fazendo com a doutrina espírita, em nome de sua pureza doutrinária, não é? Sendo que ela está pura, sempre esteve, não é? Opiniões alheias que querem enxertar determinadas informações na doutrina espírita é uma outra história, não é? Que possamos ver, que possamos observar, que possamos ler, que possamos analisar, pesquisar, etc. Façamos isso sem nos esquecer que a base é inatacável. A base da doutrina espírita é inatacável, tá? Porque ela buscou na fonte, como eu disse, em Jesus.
Então a educação moral é preservada sempre. Não tem alteração na educação moral. Tá? A menos que amar ao próximo não seja um preceito. Não é? Aí tudo bem. Aí tudo isso que nós estamos falando aqui está errado. A menos que alguém chegue e fale, olha, Jesus não falou isso não. Não tem nada a ver, está tudo errado. Né? Ele falou, pensa mais em si e no próximo se der tempo. Claro, não combina. Não é com a personalidade de um ser da envergadura evolutiva do Cristo, de Jesus. Não é? Então nós vamos vendo que Jesus, ao ocupar essa categoria de espíritos puros, essa questão de nomenclatura também é um rótulo nosso, viu, queridos? Tá? Nós que damos esses rótulos, não é? Anjo, arcanjo, Cristo, não sei o que tem, né? Então, se tem uma classificação mais interessante e mais adequada para tudo isso, se nós somos criados simples e ignorantes, em um determinado ponto da nossa evolução, nós vamos estar despertos, não é? Então, nós saímos de uma condição tal inicial para uma condição onde eu vou atingir uma evolução tal, mas de uma maneira infinita, não é? Que eu vou sempre progredindo, e nós vamos passando por processos, né? Então, nós temos aí as categorias dos espíritos puros, né? Que é a qual Jesus fazia parte. Então, imagine, né, a jornada evolutiva desse espírito, uma vez que o Livro dos Espíritos, nas suas respostas, vai nos orientar que Deus jamais cessa a sua atividade, jamais deixa de criar. É algo desafiador, que nós não temos respostas, né? O máximo que nós sabemos é que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas nós não temos informação da origem de tudo. Porque não é dado a nós essa capacidade ainda, nós não conquistamos. Mas enfim, voltando ao ponto principal, né, nossa educação. Então eu gostaria que ficasse clara aqui uma questão. Quando eu causo um dano a ti, eu começo por pensamento, tá? A educação, ela também se dá por pensamento. Quando eu, em pensamento, estou ofendido, magoado, ou sou uma pessoa melindrosa, eu fico criando cenários, tanto de punição para mim, onde eu sou humilhado, né? Quem tem o ego que se fere muito fácil, entra num cenário de autopunição, tá? Veja bem, punição, como eu disse, né? Vamos aqui trabalhar essa palavrinha. Punição, desarmonia. Desarmonia, desarranjo, desconforto, tá? Então eu entro num estado de autodesconforto quando eu tenho esse ego, não é, muito melindroso, que se ofende facilmente, né? Enfim, quando eu não trabalho muito esse aspecto, então eu fico preso muito dentro de um cenário, de uma imagem, de algo que me fizeram, vamos dizer assim. E eu não saio dela, eu estou sempre sendo humilhado. Quando não, eu transformo essa imagem, quando eu tenho uma tendência para o ódio e para a vingança, eu transformo essa imagem em um rancor, e aí eu estou ali revidando, né, fazendo algo para aquela pessoa também se sinta humilhada. E na minha imagem mental eu vejo muita coisa, eu faço muita coisa, são muitos cenários que às vezes nos acompanham por anos, né? E eu fico magoado com relação àquela outra pessoa, tá? Quando nós temos uma educação pautada nessa regra de não fazer ao outro aquilo que eu não quero que seja feito a mim, ou seja, a regra do amor ao próximo, a ética da reciprocidade, e eu transfiro isso para dentro para a educação do ser, e que também compete a educar o pensamento, eu começo a perceber que nesse cenário eu tenho que amar o meu próximo também, né? Então eu vou começando a desconstruir esta imagem de humilhação, de ódio, de rancor, de revide, etc. Por quê? Porque só existe dentro do meu universo, tá? Mas eu posso transferi-la para o universo do próximo. Qual é o universo do próximo? É essa realidade que nós expressamos aqui, tá? Nesta realidade, o próximo faz parte dela. Ele também faz parte do meu mundo interno, mas aqui eu o firo fisicamente. E ferindo fisicamente, eu transfiro esse ferimento também para o mundo emocional dele, o mundo íntimo. Se ele não é trabalhado internamente, dentro desses valores que estamos falando aqui, ele vai se ferir, eu vou causar uma desarmonia neste.
Quando eu causo uma desarmonia no meu próximo, com minha falta de educação, ou seja, com eu deixei de observar esta regra, esta lei contida na natureza, que é de amor ao próximo, essa regra de medida entre bem e mal, entre positivo e negativo, entre harmonia e desarmonia, ou seja, eu provoquei um desconforto, eu começo então a ser punido. José, mas você está dizendo que Deus está me castigando? Não. Eu causei um desconforto para o próximo. Prestem atenção. Automaticamente eu começo a ser punido. Eu começo a ser punido pela própria consciência que registra aquela infração no meu mundo íntimo e no mundo íntimo de alguém. Então eu posso causar um desvio na realidade do outro a partir de uma ação minha. Percebam? O egoísmo, por exemplo. O ato de só pensar em mim. Olha, eu não estou nem aí o que você está achando do que eu estou pensando. Não é? Nossa expressão de desdém. Exatamente. Essa simples expressão pode levar ao outro a tomar decisões sobre sua vida que às vezes prejudica até o corpo físico deste, às vezes até o extermínio. Ah, mas aí eu vou ter que ficar tomando conta da vida dos outros? De modo algum. Eu preciso é tomar conta dos meus pensamentos, das minhas ações, das minhas palavras, para que ela não interfira na vida do próximo. Ah, mas aí é muito difícil. Eis aí a provação. Eis aí nossa expiação. Perceberam como agora nós saímos do senso comum e entramos na nossa realidade? Veja, aqui não há castigo, aqui não há punição. Nós estamos em um planeta onde há um diferencial muito grande, não é, em termos de educação de consciência. Então, uns pensam bom, outros pensam mal, enfim, mas todos nós estamos condenados à felicidade, ponto final. Queira eu acreditar nisso ou não, goste eu disso ou não, todos rumamos para o amor. Então, como nós começamos a perceber isso, que a nossa educação causa harmonia ou desarmonia, e essa harmonia ou desarmonia significa punição ou absolvição, ou punição ou alívio, eu entendo, então, muitas e muitas passagens do Evangelho. Aí eu tiro aquele peso condenatório, que não existe, não é? Eu tiro aquele peso de pai, principalmente, que nós aprendemos que nos mandaria para um local chamado inferno, e não contente, não nos exterminaria, mesmo sendo onipresente, onisciente, onipotente, enfim, e tendo todas as outras qualidades de bondade, amor e justiça, mesmo assim, olharia para nós, do alto do seu trono, e nos desejaria um sofrimento eterno. É claro que esta visão está deixando de existir. Por quê? Porque o bom senso está tomando lugar. Não é? A idade do amadurecimento moral está tomando lugar no nosso interior. Então eu olho e não consigo mais entender e nem ver ações de Deus ali. Por quê? Porque eu estou sendo educado para amar ao próximo e tudo o que esta cena tem não representa nada daquilo que Jesus ensinou. Nada de amor ao próximo. Então eu começo a perceber que cada linguagem teve para a sua época um significado, não é? Um significado. E que eu preciso compreender. Como um irmão mais evoluído, intelectualmente, de certa forma moralmente, do que na época que alguns de nós estivemos aqui, na época de Jesus, não é? Ou na época da população que esteve com Jesus, estamos mais avançados, sim, tá? Então eu preciso compreender, eu preciso me dar ao esforço de entender essas interpretações. Porque se eu crer que há algum aspecto positivo por parte de punição, se eu validar isso, que existe isso no Evangelho, que algum ser divino em algum momento interfere na minha vida para me punir, então há alguma proposta equivocada dentro da missão educativa do Evangelho. Por quê? Porque se um ser acima de nós, em termos evolutivos, tá, entende as nossas necessidades, mazelas e sentimentos inferiores, logo,
Este ser, ele não compactua deste sentimento. Ele pode vir fazer parte da humanidade. Tá? Mas os nossos sentimentos não o infectam, vamos dizer assim, não o contagiam. Não é? Não o envolvem a ponto deste perder o controle e revidar. Que é tudo aquilo que o Evangelho trabalha para não acontecer. Então, quando eu coloco essa lei de amor ao próximo na base, ali, na porta de entrada do meu lar, que fica como letra garrafal, é modo de dizer, tá? Nas minhas ações, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, palavras, logo, a maldade vai deixando de entrar nos corações dos habitantes desse lar. Por quê? Porque a regra do amor ao próximo vai tomando volume. Ética da reciprocidade. Fazer uma ação boa para cada ação boa que me foi praticada. Claro, esta ética da reciprocidade se resume aí, mas a ética do amor, a proposta, a pedagogia do amor do Cristo vai muito além. Amai até os vossos inimigos. Aí aqui, a ética da reciprocidade do Cristo dá um salto, ela evolui. Fazei uma ação boa, não somente para quem lhe fez uma ação boa, mas também para quem lhe fez uma ação mal. Será que nós somos educados para isso? Queridos, isso impacta diretamente no modelo educativo que a humanidade tem hoje. Um modelo pautado na competição, nos melhores lugares, não é? Um modelo onde somos educados para acreditar que o mundo é dos espertos. Que eu estou no melhor lugar, eu vou conseguir o melhor lugar porque eu estou na melhor universidade. E você não, você está abaixo. Veja. O nosso objetivo é evoluir. O nosso objetivo é ser útil. Eu posso estar nesses locais de destaque? Claro que eu posso. Se eu fiz por merecer, por que não? Não é? Eu me dediquei, enfim, eu trabalhei para isso, eu estou lá. Ok? Mas isso ofende o meu ego? Hã? Ofende no sentido de isso, de certa forma, me torna escravo? Desse sentimento de posse, de conquista, que é temporário, que segundo Jesus, eu posso lhe chamar esta noite. E a pergunta é, o que você tem no teu celeiro? O que você guardou de útil para a entrada no reino de Deus? Veja, isso aqui é simbólico, tá? O que você guardou de útil que está te dando paz de consciência? Porque deixar o corpo físico sem ter paz de consciência é um pouquinho mais perturbador, tá? Um pouquinho mais perturbador. Eu vou criar uma realidade um pouco complicada, não é? E pode ser que para eu dar ouvidos a alguém no plano espiritual vai demorar um pouco. Se eu não dou aqui, não é? Então, queridos, então esta educação do ser, ela não pode ter mais justificativas para ser adiado, não é? Eu preciso começar a me melhorar, tá? Preciso melhorar para mim, entenderam? Para poder melhorar para os outros. Tá? Porque quando eu me melhoro, quando eu me torno melhor, não é? Olha só, eu mudo todo o meu cenário interior. Logo eu vou atrás, então, de colaborar com o cenário interior do meu próximo. Eu começo a prestar atenção na maneira como eu penso dele, como eu falo dele, não é? Como eu ajo para com ele. Então, às vezes, nós vamos nos justificar. Mas eu sou assim mesmo, é meu temperamento, eu sou explosivo desde sempre. Criatura, tá aí tua aprovação, tua missão. Se você já sabe que é assim, não exploda com o outro. Ah, mas o senso comum vai dizer assim. Você, dentro da sua programação, escolheu estar junto desta pessoa. Então, você vai ouvir isso a vida inteira, é sua aprovação, é sua expiação, porque na outra você fez isso com ela. Veja, é óbvio que existe uma certa programação espiritual, nós escolhemos, tudo isso sim existe. Mas não soa estranho pensar assim? Então, quer dizer, se eu lhe fiz mal numa outra encarnação, se eu fui rude com você, nessa você vem com temperamento alterado, ou eu nasço, geralmente eu tenho que fazer isso com a pessoa que eu prejudiquei, né? Então vamos supor que nós nascemos juntos novamente, você vem com temperamento alterado, e agora eu venho numa condição onde você vai devolver para mim aquilo que eu te fiz.
Então, isso justifica você ter esse temperamento alterado e explosivo. Se Jesus fala, não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti, é necessário que este mal, que esse escândalo venha, mas ai daquele que praticar, mesmo tendo a base, bem e mal, medidas, toda vez que eu passo dessa medida, eu causo dano para mim. Quando eu me equilibro, eu causo harmonia e alívio. Mesmo sabendo de tudo isso, eu continuo acreditando nisso? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim. Porque eu preciso entender o que é esta aprovação, o que é esta expiação, para que eu possa, de fato, pôr em prática meu processo educativo. Agora, eu não posso exigir que esse outro que tem esse temperamento mude. Aí sim entra o contexto provatório de provar a minha resistência interior. Se eu estou convivendo em um local onde tem pessoas com temperamento X e elas não querem mudar, o que eu devo fazer para continuar convivendo com essas pessoas que têm esse temperamento X e não querem mudar, para não me prejudicar? Aí é diferente. Entenderam? Então não existe essa posição condenatória. A punição é um desconforto. Então eu encarno em um lar ou em um ambiente onde tem pessoas que me causam desconforto devido às suas tendências interiores, devido ao seu ego, a construção deste ego, a construção da sua personalidade. Então essas pessoas não detectam isso ainda de maneira consciente, ou se detectam, ainda não têm esse interesse desse esforço, não é? Essa intenção de modificar logo de pronto aquela personalidade. Agora, há aqueles que ferem e rapidamente voltam e pedem perdão, falam, me desculpa, eu sei que eu sou assim, só eu sei o esforço que eu faço, mas a hora que eu vejo, eu estou transgredindo essa lei, eu estou ferindo. Sim, essa pessoa também sofre, porque ela está lutando contra ela mesma. E olha a virtude que há nisso, né? Porque ela tem algo que quer explodir e ela tenta buscar o equilíbrio. E às vezes não dá certo, às vezes ela não consegue, mas ela está a caminho. E aí, se entrar esse processo educativo do ser, se estiver bem embasado, aquele que tem dificuldade para se conter vai conseguir ser melhor compreendido, porque o outro, tendo essa educação, vai entender, não, que você tem esta fragilidade, você trouxe isso na alma, nós estamos aqui para lhe auxiliar, não é? Seja bem-vindo. Né? Somos uma família. E que bom que você já está detectando a sua imperfeição. Olha, eu também tenho esta imperfeição. Vamos trocar figurinha, vamos falar das nossas imperfeições e das qualidades. O que você já conquistou nessa vida? Né? Esse é um papo de educação espiritual, mas nós não temos esse hábito. Né? Tudo bem, a nossa educação está mais preocupada com o resultado do Enem e se eu passei na Federal Y, A, B, C, D, etc. Não que isso seja errado, tá? Seria bom que nós fôssemos para lá com a consciência, com a inteligência evangelizada. Tá? Nós iríamos preparar um conceito vocacional muito diferente daquilo que imaginamos, né, ter vindo para seguir de fato. Tá? Eu preciso ser útil, eu preciso servir. E dentro desse contexto, então, eu preciso fazer perguntas para mim. Né? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Que espaço Jesus ocupa dentro de mim? Que espaço essa educação do ser me ocupa dentro de mim para me tornar alguém melhor? É isso, queridos. Da nossa parte, a nossa colaboração, vou até tomar uma água aqui. Peço licença a todos. A nossa colaboração foi trazer, dentro dessa questão de educação do ser, reflexões, né, sobre os desafios atuais da humanidade. De uma maneira muito breve, de uma maneira muito leve, exploramos aspectos que dizem respeito a nós, ao ser, não é? E eu espero que esses apontamentos possam ter, de alguma forma, colaborado com dúvidas, colaborado com a maneira como nós, num conjunto plural aqui, humanidade, vemos o mundo. E fiquem à vontade, minhas queridas, para colocar perguntas, caso... Né, eu vi que passou algumas, viu? Mas não deu tempo de eu ler. Eu vou lendo para você. José Antônio, nós temos duas perguntas. Claro, por favor. Então, a Liz Passos Marcondes, de São Paulo, ela inicia fazendo uma afirmação, que no novo texto do livro O Céu e o Inferno, de Kardec, há uma afirmação de que a punição é a consequência natural da causa cometida ao invés de um castigo. E aí, na sequência, ela faz a seguinte pergunta: o desafio da pandemia é uma oportunidade de ascensão espiritual?
Liz, né, de São Paulo. Isso. Bom, com certeza, Liz, a sua pergunta, ela é muito oportuna para esse momento da humanidade, não tenha dúvida. Eu trabalhei o conceito de punição aqui. Eu gosto muito de estudar e pesquisar essas tecnologias, esses símbolos, não é, colocados dentro das escrituras, não só dentro das escrituras do Evangelho, mas como em outras leituras que às vezes fazemos. Veja que interessante, né? Por que uma inteligência divina nos puniria? Né? Qual que seria o objetivo? Então nós precisamos ir atrás deste conceito, né? Esmiuçar, né? Trabalhar repetidas vezes isso em nós para ficar claro. Qual que é o conceito de punição? Até então, nós tínhamos um conceito de punição como algo que Deus enviaria para castigar um povo que, de certa forma, jaz no pecado e precisaria dessas lições porque não estaria ouvindo suas palavras, não estaria seguindo, etc. Qual o prazer nisso? Isso causa revolta, não é? Não é legal nós vermos pessoas da nossa família desencarnando aos montes, como estamos vendo aí na questão pandêmica. Então, esta visão, ela não dá suporte emocional e não dá um suporte também de consolação. Por quê? Porque não existe nada depois. Você não sabe se Deus vai te condenar ou não, vai depender da boa vontade dele. E, na verdade, ele não está nem aí para isso. Se você vai achar ruim, se não vai, se ele te mandar para o inferno. É simplesmente punir, ponto final. Até então, era essa a visão que nós tínhamos lá atrás. Com a maturidade da nossa consciência e a nossa evolução espiritual, nós começamos a ver que punição, na verdade, é um desconforto causado por alguma infração. Não é? Se nós formos olhar, não é, o panorama geral da humanidade, a humanidade, com relação à sua educação moral, ela deixa muito a desejar. Não é? Para você ver, um exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Oportunidade para educar moralmente, por exemplo, no Natal. Vamos falar do Natal. Tá? Nós temos condição de trazer para o Natal a real figura do educador, mas nós estamos deixando de fazer isso. E o Natal do ser, da educação do ser, ele está perdendo espaço para o Natal da educação comercial. Né? Tem todo um conceito dentro do Natal, se nós formos buscar, a história é linda, sabe? Maravilhosa, né? Para chegar até Jesus. Tá? Jesus pega uma ponte aí. Claro, Jesus não nasceu no dia 25, mas ele pega uma ponte e cabe entrar aí no dia 25 de dezembro, porque um ser que veio falar de amor, que veio falar de solidariedade, que veio trazer união, pacificação, uma proposta educativa, não merece ser trabalhado neste dia. O que você merece? O que você prefere fazer? Você prefere colocar apenas uma festa pomposa, onde vai receber gente de todo lado, que às vezes vai vir para falar mal dos outros e falar mal do ano todo, discutir política, discutir coisas que não estão no nosso alcance, que nós não fazemos nada, essa é a verdade, só falamos, não é? E deixamos de lado o aniversariante. Aí, o presépio está lá na sala, distante, porque todo mundo está ocupado, está muito ocupado. As pessoas estão perdidas dentro de si. Então ninguém reflete na prece, na virada do ano, ali para o Natal, nós estamos mais preocupados com a ceia, com a quantidade de comida que vai ter no prato, do que trazer ali a figura emblemática. Vamos pegar ali a imagem, que seja, mas trabalhe ela dentro de um conceito psicoeducativo. Quem foi esse ser aqui? Pegue a manjedoura. Por que ele escolheu essa simplicidade? Né? Porque ele está dizendo assim, eu vim ao mundo assim e saio assim. Não é? Então, eu estou trabalhando isso para nós chegarmos na resposta da pandemia. Quando eu trago esses conceitos de valores educativos, eu mantenho Jesus vivo. Por isso que eu perguntei, que espaço Jesus ocupa dentro de mim? Eu mantenho a tradição viva, mas não uma tradição ritualística e dogmática. Tá? Não é isso. O presépio é apenas para nos contar uma história de quem? Da trajetória cristã até aquele processo do nascimento. Só. E lembrar ali o que interessa para nós, o conteúdo moral daquele ser. Trazer Jesus não só nesse dia de Natal. Mas é errado comemorar, enfeitar, dar presentes? De forma alguma. Não é. Entenda que é uma tradição. Entenda que nós incorporamos um Natal americanizado no Brasil e talvez seja por isso que temos muitos casos de saudades, de depressão, de suicídio. Por quê? Porque esse Natal farto e família, dentro do conceito de Natal que nós vemos e desejamos, não é? É um Natal para poucos. E aqueles que estão nas ruas?
que não tem o de comer, que não vão ter ceia, que não teve ceia. É interessante que muitas dessas pessoas de população de rua não contraíram Covid, não é verdade? E agora, veja só, vamos lá para o Covid. Essa proposta pandêmica como punição é uma proposta educativa? Claro que sim, não tenha dúvida. Não é? O vírus está aí para nos mostrar um recado. Olha, eu, como um ser infinitesimal e invisível aos seus olhos, posso frear a sua vida física. Mude seus hábitos. Mude seus hábitos porque eu te levo. Eu pego a família e desfarcelo ela. Mude seus hábitos. Porque você é um espírito encarnado e precisa acordar. Então, se esse vírus foi criado em laboratório, se não foi, entendeu? Isso pouco importa para nós. Para o ser desperto dentro da educação do ser, ele entende que quando um organismo, como um vírus, entra na nossa realidade física, é porque houve uma porta. Entendeu? Se nós, como seres espirituais encarnados, estivéssemos numa condição moral mais elevada, acima da necessidade educativa que esse vírus traz, qual seria o objetivo de trazer um vírus para uma sociedade como a nossa, se nós estaríamos mais evoluídos? Nenhum. Não teria nenhum propósito. A não ser que seria a proposta, vamos ter que desencarnar a população em massa, vai entrar um vírus no planeta. Tá, mas aí poderia haver outras maneiras, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso, até fantasiando aqui? Colocando que tudo o que acontece tem um porquê, tá? As pessoas estão retornando por quê? Porque tem de retornar. Eu vou um dia retornar, você vai retornar, e a pergunta é, o que eu estou fazendo da minha vida enquanto isso? Não é? Eu estou correndo atrás de quê? Eu não tenho tempo para pensar nisso não. Pois é. Aí a gente se depara com um vírus desse no caminho e acha que é um castigo, não é? Acha que tivemos um ano ruim. Não, nós não tivemos um ano ruim, foi um simples ano que passou. As minhas dificuldades diz respeito aos meus aprendizados, harmonia e desarmonia. Se eu remontar ao meu passado nessa existência, eu vou ver que a condição que eu estou hoje diz respeito à minha atuação. Então eu percebo que não há castigo, tá? Então essa punição, vamos entrar na questão da lei da Gênese só para fechar. Essa condição de punição que a lei coloca como uma condição natural é uma condição de desarmonia. Vamos supor, Liz, que eu pegue agora e vire para você e faço pouco caso da sua pergunta. E ainda lhe deboche da sua pergunta. Liz, mas você como espírita deveria saber disso. Lá. Eu causei no seu mundo íntimo o quê? Um desconforto. Certo? Ok, foi eu que provoquei isso. Automaticamente estou sendo punido, porque eu infringi uma lei, que é a lei da regra de ouro, ou seja, eu não deveria ter feito com você, porque eu não gosto que façam comigo. Mas na minha justificativa, que é o egoísmo, eu vou dizer, faça isso porque nós somos mais inteligentes do que ela, e ela fez uma pergunta sem sentido. Então, em verdade, eu mais sei e devo ser cobrado, entende? Então eu sou punido nesse sentido. Então esse é o peso, mas não que algo estaria me castigando. E a desarmonia que causou em você, como faz? Como que eu vou corrigir isso? Então, às vezes eu vejo um próximo distante na rua e eu trato ele mal, ele sai da minha frente, mas ele ficou com uma impressão. E para trabalhar isso depois? Meus queridos, é um efeito dominó, é uma teia. Uma hora nós comentamos sobre isso, tá? Não é horário aqui agora, o assunto é vasto, mas é muito gostoso falar sobre isso. Então, a educação do ser é algo que já deveria estar sendo discutida na hora do almoço, na hora do jantar, na hora do café da manhã. Conversar sobre isso. Qual é o teu progresso espiritual esse ano, meu filho? Qual que é o teu progresso espiritual, minha esposa, meu esposo, meu parceiro, minha parceira? Qual que é o teu progresso espiritual? Quais as dificuldades espirituais? Quais as tentações você venceu? Porque nós estamos aqui para isso. Nosso relógio, daqui a pouco eu ou você volta primeiro. Ou eu ou a pessoa que eu amo vai partir primeiro. Essa é a realidade. E nós precisamos estar prontos para isso. Tá? Obrigado, Liz. Zé Antônio, a segunda pergunta também vem de São Paulo, da Vânia Fortes, e é a seguinte: nós estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço exclusivos? E aí eu peço que você, na sequência,
dar resposta. Nós depois não temos mais perguntas, então você pode encaminhar para a oração de encerramento, ok? Tá joia, tá joia. Vânia Fortes, muito obrigado, viu, Vânia Fortes, pela sua questão. Eu gosto muito dessa pergunta, tá? Eu já trabalhei ela em algumas palestras, não com esse burilar aí, tão bem trabalhado da sua questão, claro, mas eu já coloquei essas condições parecidas com a que você colocou. De pronto, eu já vou lhe indicar um livro, tá bom, querida? Você pode ler todo ele, viu? Mas eu vou lhe indicar a última lição dele, já de momento. Você pode baixar o PDF aí na internet se você não tiver. Baixe o livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, tá? Leia a primeira lição, que vai falar sobre a mente e reflexo da vida, né, o espelho da vida, e depois leia a última, o amor, tá? Vai ter um momento ali, e aqui eu pego fazendo carona ali com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, etc., vou fazer um catadão, vai ter um momento nessa lição que Emmanuel vai dizer assim, Deus ama, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Tanto o verme que está nas entranhas do lodo, do pântano, não é? Quanto o anjo que está ao seu lado. É interessante isso, não é? Se nós formos analisar em termos práticos para a nossa sociedade, segundo a pergunta da Vânia, Deus ama tanto aquele que está prestes a puxar o gatilho neste momento para tirar a vida de um pai de família ou de uma mãe de família, ou de qualquer pessoa, de morador de rua, etc. Morador em situação de rua, né? Pessoa em situação de rua é o termo correto. Deus ama tanto este ser quanto ao anjo da guarda que está ao lado dele, pedindo para ele não puxar o gatilho. É difícil de entender isso, tá? É difícil, nós precisaríamos de horas de reflexão para provocar um despertar nesse sentido. Não digo que eu a tenho, né? Mas eu a visualizo, né? E você vê, Vânia, todos nós estamos condenados à felicidade. Se tem algo fatal, é isso. Nós não estamos condenados ao inferno. Pelo contrário. Tá? A ideia do sofrimento eterno é uma ideia porque nós não temos condição de medir esse tempo. Né? E o máximo que se conseguiu aproximar disso, os nossos antigos, trazendo nas suas informações de sabedoria, que são louváveis, né? E que têm, sim, o seu peso de valor, e é claro que hoje nós vamos interpretar diferente, porque evoluímos, mas vamos beber nessa fonte, porque são alicerces, né? Devemos o respeito, devemos honrá-los. A ideia de inferno é uma ideia de punição, é uma ideia de desconforto, tá? E eu só vou sair dali segundo o Evangelho, né? Os Evangelhos, vamos dizer assim, eu só vou sair dali quando eu tiver pago o último ceitil, né? Quando eu estiver quite com minha consciência, quando eu provocar alívio. O inferno é interno, né? Esta condição de sofrimento. E aí é óbvio, se é interno, eu provoco toda uma realidade. Quando eu reencarno, essa realidade se manifesta no meu corpo físico. Não tem jeito, não é? Ou se manifesta na minha vida nas linhas daquilo que chamamos de destino, não é? Que são as linhas do meu caminhar, e por força ali de leis que denominamos ou vamos denominar como leis que vão atrair para mim aquelas consequências em determinadas épocas de minha vida, eu passo por determinadas experiências. Isso não é condenação, tá? E eu vou ter oportunidade, inclusive, de mudar esse curso. Aí você vai dizer assim, mas então é injusto uma pessoa puxa o gatilho de uma vida para outra e não recebe a troca, ou não ver os seus ser mortos assim para suportar a dor daquele que ele fez ter essa dor. Se nós pensássemos assim, nós praticaríamos a lei do olho por olho, dente por dente. Não é? Mas quando nós pensamos dentro da proposta da pedagogia do amor, a coisa amplia. Para isso, não há linguagem para expressar. Entende? Por isso que os espíritos colocam, não há forma análoga de lhes ensinar, falta-lhes atributo, falta-lhes um sentimento. Vocês não foram projetados com sentidos para isso. Entende?
Então, há informações, há propostas educativas que, para alcançarmos, precisamos expandir nossa consciência. Porque senão nós não conseguimos absorver o conteúdo real que dá significado àquela educação, como essa que eu estou colocando agora, para compreender isso. Por quê? Porque o nosso estado de inferioridade, de apego, de rancor, de ódio, de mágoa, soma-se tudo e o nosso ego ferido traz à tona os nossos instintos inferiores do passado, que formam este ser que está falando com vocês agora. E eu então vou agir, revidando, né, me vingando. Ou, ao sair do corpo físico, me tornando um perseguidor invisível daquele que fez mal para minha família, um obsessor. Porque eu quero que ele sinta o que eu senti. Né? Jesus é o alívio. Ele é a luz que dá a compreensão e paz à alma. Por isso que ele vai dizer assim, eu vim para tirar os pecados do mundo. Eu vim para fazer você compreender o que pode fazer por ti. Tirar os pecados do mundo, dar luz à minha consciência. Tá? Aqui, a gente desfragmenta a construção simbólica do mito de Adão e Eva. No sentido alegórico, claro. Tá? Não como raças. Então, vejam. Todos nós estamos condenados à felicidade, Vânia. Todos. Tá? Pegando uma ponte. Essa oportunidade que temos, né, da pergunta anterior da Liz, da questão pandêmica, como um método para nos ensinar, nos fazer evoluir, nos fazer ver o essencial. Sabe uma coisa que esse momento vai nos fazer ver? O que é bom e o que é ruim. Ele separou o joio do trigo. Eu consigo ver quem tem interesses materiais e quem não tem. Eu vou continuar praticando os mesmos erros? Não tenha dúvida, eu vou. Porque ainda não foi suficiente, não nos acordou. Não é? Então, esses chacoalhões da natureza é para nós vermos o que nós queremos para o mundo. A gente só vai ter o que tem se nós não acordarmos. Tá? Mas, mesmo assim, estamos condenados à felicidade. Só que vai depender de nós. E vai depender muito de nós esse tempo, não é? Para que nós possamos... Eu não estou falando da felicidade relativa. Felicidade relativa aqui todos nós temos condição de ter, tá? Basta trabalhar interiormente para entender isso. E é muito boa essa felicidade relativa, muito mesmo. Tá? Capaz de nos dar uma vida maravilhosa enquanto estamos aqui. Não é uma vida ausente de problemas. É uma vida maravilhosa, estou dizendo. Porque de fato é. Tá? Vânia, eu espero ter respondido. Tá? Leia esse livro que eu te falei. Ele é muito gostoso de ler, se é que você já não o leu. É um pouco complexo no início, tá? Mas com o tempo de leitura e repetição, você vai se habituando a ele. Essa lição, o amor, que está no finalzinho dele, é muito bonita. Tá? Eu recomendo que você leia. Muito bonita mesmo. Propício para essa época, vocês que estão acompanhando a live. Bom, meus queridos, encerramos. Tá? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês que nos acompanharam, tá? Por este momento tão importante, não é? Momento que se fez aí nestas, né, já se passou, né? Nesta hora, né? Já se passou uma hora, e que nos deu a condição de trabalharmos interiormente, de pensarmos de fato, né? Sobre aquilo que desejamos fazer para nós mesmos, né? E o quanto que essa educação pode impactar no panorama da humanidade. Então, a todos vocês que nos acompanharam, né, ao Centro Espírita Bezerra de Menezes de Araçatuba, aos internautas, aos amigos de perto, de longe, enfim, compartilhe essa live e que possamos ter para nós, para conosco, esse olhar de atenção e nos questionar que espaço Jesus ocupa em mim, no meu dia a dia. Né? Quanto eu estou desperto para essa necessidade da educação do ser? E o quanto isso pode impactar positivamente nos desafios atuais da humanidade. Obrigado, queridos. E nessa atmosfera de gratidão, eu quero pedir para que levemos nosso pensamento a Deus. Nos conectemos. A prece também é um recurso educativo, porque ela nos faz refletir enquanto pensamos nela, sobre nossa melhoria espiritual, sobre a nossa necessidade, sobre aquilo que estamos pedindo, enfim. Então vamos pedir para termos sabedoria
discernimento para escolher entre o bem e o mal. E agradecer, principalmente agradecer. Agradecer por termos contato com esta realidade educativa do Cristo, essas instruções tão maravilhosas que os benfeitores espirituais nos traz, e todos os ensinamentos que a humanidade já teve e que estão aí para que nós possamos pesquisar. Grandes vultos da história que passaram por aqui deixando a sua contribuição de ser útil, de amor ao próximo. Que possamos amar ao próximo nas mínimas coisas, no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações de afazeres diários, no nosso lar, no cuidado com o nosso lar, no zelo. Amar ao próximo, pensar nele. Que possamos pensar nele nas ruas, no trabalho. Que possamos agir de acordo com o bem que já está desperto em nós. E nos esforçar para conquistar aquilo que falta despertar. Obrigado, Senhor, por tudo. E obrigado a vocês pela paciência da live. Muito obrigado, queridos. Um abraço no coração de todos. E até a próxima.